Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Memória de Joinville. Nesta edição, conversando com a arquiteta Anne Soto sobre o patrimônio histórico de Joinville, patrimônio arquitetônico em especial. E a gente falava, Anne, no bloco anterior sobre essa situação que envolve as enchentes e quanto as cheias prejudicam, né, às vezes o patrimônio nesse sentido, né, principalmente na região central da cidade e tudo mais. O que você entende, né, que são hoje os principais erros que de repente continuam sendo cometidos, que acabam agravando essa situação de degradação, de cheias frequentes? Acho que não só em Joinville, né, mas no Brasil em geral, né, nós temos um problema sério de crescimento desordenado das cidades, né? Joinville, claro, tem uma tradição de planejamento urbano, já teve um Instituto de Planejamento Urbano e ações bastante efetivas, né? Mas, no geral, nós temos um crescimento muito rápido das cidades. Joinville teve esse crescimento extremamente rápido ali com a industrialização e isso fez com que essa infraestrutura básica, né, muitas vezes não acompanhou esse crescimento urbano, né? Então, nós temos, desculpe, esse problema ambiental, as mudanças climáticas, né? Esse aumento das chuvas, enfim, esse tempo mais maluco, digamos assim, e as cidades continuam com a mesma infraestrutura, com a mesma drenagem, né? Isso não foi sendo adaptado na mesma rapidez. Então, aqui em Joinville a gente teve um problema sério da macrodrenagem, né, que nós conhecemos bem, foi parado, enfim, isso era uma esperança que melhorasse esses alagamentos, mas é muito difícil resolver um problema que é histórico, estrutural, que faz parte, né, do território, né? Então sempre foi um terreno alagadiço, uma área praticamente pantanosa, né, desde quando vieram ocupar. É uma cidade em que chove muito, né? O fato é que nós ocupamos uma área que não era muito propícia ao crescimento da maior cidade de Santa Catarina. Agora a gente pode mitigar, né, esses danos, mas só grandes obras de drenagem, no caso do centro, que é uma área muito consolidada, é que poderiam resolver, né? Nós temos essa questão da proximidade com o rio também, que não temos muito o que fazer. Isso acontece em várias cidades catarinenses, né? Uma questão característica das nossas ocupações urbanas, cidades com grandes rios que atravessam. Rio com influência de maré, né? De maré, como é o nosso caso. Então, no centro nós temos vários bens tombados que sofrem com essas inundações. Não assim grandes volumes de água que entram, mas água entra assim alguns centímetros, isso já causa uma série de transtornos. E né? com a frequência acaba gerando danos, porque casas tombadas, né, geralmente do final do século XIX, como é o nosso caso até anos 40, 50, ali já começa a entrar o cimento, o concreto, mas a maioria delas não tem uma impermeabilização, né, são feitas à base de cal e areia, então elas são mais frágeis à umidade. Também o excesso de chuvas faz com que haja muitas goteiras, a madeira tem pouca durabilidade, né? Então isso tudo afeta muito a conservação dos bens históricos, também gera uma maior manutenção, né? Fica mais caro para os proprietários, né, fazer a manutenção dos telhados, e quando você tem problema no telhado, acaba sendo muito mais rápida a degradação das edificações, né? As paredes absorvem aquela umidade e começam pouco a pouco a se degradar. Então, é uma série de coisas que vão fragilizando esse patrimônio, né? Eu já ouvi falar de casas mais antigas que as pessoas não querem reformar, e aí eles dizem, só tirar umas 2, 3 telhas ali, depois de umas chuvas aí
já acaba com tudo, né? Essa que é a situação. Você defende que precisa ter ações que não são só ações de uma área, são ações interdisciplinares. Sim. Quais são essas áreas principais que deveriam se juntar para resolver um problema tão importante? Quando a gente fala de patrimônio, né, claro, o profissional assim, responsável, né, pelas obras, restauração, né, coordenação de obras é o arquiteto urbanista. Mas nós temos que trabalhar em conjunto com engenheiros, né, gestores públicos, claro, porque temos toda uma temática de políticas públicas necessárias, né? Temos historiadores, até mesmo sociólogos, antropólogos, né, que para você compreender essa questão como um todo, né, é fundamental o trabalho de todas essas pessoas. E também a questão da educação patrimonial que a gente fala é muito importante, né, para levar esse conhecimento para as pessoas, começando pelas crianças nas escolas, mas também uma educação do público em geral, no sentido de sensibilizar para a importância, né? Porque o que acontece? A decisão do que é tombado, do que deve ser preservado ou não, fica muito restrita a um número pequeno de pessoas, gestores, técnicos. Não deveria ser assim, né? Mas é o que ocorre não só em Joinville, mas no Brasil. O correto, claro, seria a população decidir o que nós queremos preservar, o que é importante para nós, o que nos representa, né? Com o que a gente se identifica. Mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Então, muitas pessoas nem entendem por que aquele bem é tombado, por que é importante para a cidade, né? O que aconteceu ali, o que não aconteceu. A importância dos conjuntos históricos. Então, as pessoas que trabalham com educação, né, também são importantíssimas nessa equipe multidisciplinar ou transdisciplinar, né, como queira chamar. Uhum. E a gente falou agora há pouco sobre esses eventos climáticos, né? Essas mudanças climáticas que vêm acontecendo no mundo. Os arquitetos, de uma forma geral, pensando no patrimônio arquitetônico já existente, mas também pensando nos novos projetos, já tem que levar isso em consideração também, né? Os projetos já contemplam questões que envolvem essas questões climáticas também, né? Sim, tem que levar. Hoje é fundamental se ter essa preocupação, né? Para edificações novas, né? Mais fácil, né, entre aspas, porque tem que ter todo um conhecimento técnico e também ter essa sensibilidade, né? No caso do patrimônio é um pouco mais complexo porque você tem limitações para intervir, mas hoje é muito aceito você usar novas tecnologias, então há um mito, né, de que você não pode usar certos materiais, né, mas a tecnologia está disponível também para o restauro, então você pode fazer escolhas de determinados materiais, claro, desde que haja uma justificativa, né, visando a preservação e levando em conta essas questões climáticas, né, até mesmo de algumas intervenções que evitem inundações, que evitem a umidade. Você pode usar aditivos químicos ou materiais, né, que vão proteger a edificação, determinados tipos de tinta, porque o restauro ele é bastante técnico, né? Você tem que ter acesso ao conhecimento dos materiais que podem ser utilizados, tem que ter toda uma pesquisa do tipo de argamassa, do tipo de tinta que foi utilizada, né? E hoje você tem já no mercado produtos que te auxiliam nessas situações, né? Então, agora lembrando, né? Nós estamos em Joinville, temos o caso agora da recuperação do Cine Palácio, né? Que foi o primeiro bem tombado de Joinville pelo município. Então ele é bastante emblemático para a população, ele está
sem uso há muitos anos, em estado de abandono, né? E o município está em processo de compra para transformar no teatro municipal, né? Então é uma grande intervenção. Eu participei da equipe e essa abordagem ela é bastante contemporânea, assim, não vai ser possível preservar todo o prédio, né? Isso que eu ia falar, tem um limite tolerável em relação a isso para recuperação, porque ali realmente ficou muito tempo vazio e possivelmente em algumas situações a fachada fica preservada, né? Porque o restante fica prejudicado. O ideal é sempre preservar o máximo possível, né? Mas no caso específico do Cine Palácio, antigo Teatro Nicodemos, né? Que era o primeiro uso, ele está bastante degradado, né? Por conta desse abandono, né? Do antigo proprietário. E tem toda uma questão de retomada do uso original e da relevância que vai ter ali para a cidade e para o entorno. Então, algumas questões se sobressaem numa justificativa de você, às vezes, abrir mão de uma parte da edificação e manter outra. Né? Nesse caso do teatro, é bastante emblemático por causa disso. Algumas partes físicas vão ser comprometidas, porém, o fato de retomar o uso de teatro e trazer uma vitalidade para o centro se sobrepõe a outras questões menores. Então, no patrimônio tem muito disso, né? Às vezes, você não pode ficar preso ali a manter uma telha ou um trecho de parede, né? Às vezes, você tem que pensar numa escala mais abrangente. Né? Você está acompanhando de perto essa situação do Teatro Nicodemos, assim? Sim, dentro da prefeitura, né, tem uma equipe e também já foi noticiado, né, Mas eu digo em jornais. relação à situação física dele mesmo. O que está realmente impossível de recuperar? Tem uma noção exata do que é possível recuperar? Qual talvez o percentual, alguma coisa nesse sentido? Não teria um percentual, mas... Que a gente vê por fora só, né, e não consegue realmente... E eu tenho poucas lembranças, né, porque depois que deixou de ser cinema a gente acaba não frequentando mais, mas é uma recepção linda, né, a escadaria e tudo mais, então era não sei se isso consegue se recuperar, como é que está essa situação ali. Ali, infelizmente, sobrou pouquíssima coisa, sobrou só a casca mesmo. Foi totalmente alterado durante o uso de igreja evangélica, né? Sim. Que foi por muitos anos. Então, houve uma destruição ali. E as pessoas interna. Podem ser punidas por isso ou não? Há um processo também, é público, né? Um processo do Ministério Público, uma ação civil, né? Relacionada a isso. Então, das fotos que eu pude ter acesso, né, os laudos técnicos, então sobrou muito, muito pouco, né? Então ficou só a casca. E não há registros internos que pudessem embasar uma réplica, digamos assim. Então, quando a gente faz uma reconstrução ou uma réplica, tem que ter ali uma documentação, fotos, base, né? Uma base. Senão é uma invenção, né? Enfim, uma recriação assim sem embasamento. No caso do Cine Palácio, infelizmente, há pouquíssimas fotos internas, então não há como fazer isso, né? Então, optou-se por preservar o que era possível preservar e adaptar, como é feito em outros países, principalmente na Europa, né? Trazer um teatro contemporâneo que faça essa relação com aquela parte principal ali da frente, a fachada, a entrada, que vai ser restaurada. Né? Então, claro que para qualquer intervenção é sempre bom ressaltar isso, né? Em edificações tombadas ou inventariadas, precisa ser aprovado pela Comissão de Patrimônio que a gente tem aqui em Joinville, que se chama CONFAM, né? Então, essa proposta já passou pela CONFAM, já foi pré-aprovada, né? E para qualquer casa, para qualquer edificação, a CONFAM tem que ser sempre consultada. E ali quando se fala no Cine Palácio, no Teatro Nicodemos, a gente vê, não sei se historicamente já existiam aquelas lojas ao entorno ali.
Isso ali faz parte, não faz parte? O que vai acontecer? Sim, na lateral, que é a Dona Francisca ali, né? Dona Francisca. Na Dona Francisca, né, tem umas lojinhas, aquela parte também é tombada. Então, aquela parte também vai ser considerada nesse novo projeto. Mas, infelizmente, pouquíssima coisa também sobrou de original ali, né? Tem uma fachada bastante alterada e a fachada frontal, que é a que está mais preservada também com alterações ao longo dos anos. Então é um projeto bastante desafiador e eu espero assim que isso realmente seja executado, porque vai trazer para a cidade uma vitalidade muito grande ali para a região, que já começou ali ao lado com a antiga igreja, né? Isso que eu ia falar. Esse tipo de reaproveitamento, né? Você vê como positivo também? Muito, eu vejo muito positivo, né? E no caso ali do lado da antiga igreja, do atual Bar Rufino, né? Eu também sou suspeita porque eu que fiz o projeto de requalificação, eu sou muito fã, assim, daquele espaço. Não frequento, não tenho mais idade para isso, mas assim, eu acho muito legal, porque está sendo um sucesso, assim, a moçada frequenta todas as noites lotado, né? e o fato de ter sido uma igreja é um diferencial, assim, um atrativo a mais, né? Então, veio o Supla, fez show e depois do show foi lá, curtir a noite, aí colocou nas redes sociais dele elogiando, tal, que era uma igreja. E aí, pelas pesquisas que eu fiz, é a primeira igreja do Brasil transformada em bar e boate, casa de show, né? Isso é muito comum em outros países, na Inglaterra, na Alemanha, na França, acontece, tem alguns exemplos. Mas no tem Brasil, o contrário, não. né? Era um bar e virou igreja, mas igreja virar bar é diferente. É bem diferente. E é claro que ali é uma igreja que tem um número de fiéis assim restrito, é uma igreja pouco conhecida, né? E já estava sem uso há bastante tempo também, né? Estava em estado ali de degradação. Mas isso trouxe não só para a edificação, mas para a área ali toda que estava com alguns problemas, né? Trouxe muitos aspectos positivos, assim, traz gente, né, que vai para lá, frequenta à noite, então não fica esvaziado, fica mais seguro. E aí quando a gente recupera um patrimônio, todas essas questões também estão envolvidas, né, não só a edificação. E aí esse projeto a gente mandou para o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, no IFAM, né? Então tirou uma nota super alta, não ganhou o prêmio, mas ficou lá selecionado, né? Entre, enfim, os projetos do sul do Brasil, então teve uma certa visibilidade, assim, também eu apresentei um trabalho num congresso do Instituto de Arquitetos do Brasil, o pessoal ficou muito encantado, assim, né, por ser uma antiga igreja e agora ter toda essa movimentação. E eu acho muito bacana que isso se deu aqui em Joinville. Eu acho muito positivo. A partir desse exemplo, já também teve a recuperação da Casa Colim, que a gente fala, que era o nome do antigo proprietário, que fica na rua Itajaí, esquina da rua Itajaí com a 7 de setembro, hoje é Literário, um café, né? Então se transformou em livraria, café, um bem tombado também. E aí as pessoas vão vendo assim o quanto isso é aceito pelo público, né? A Literário também está fazendo o maior sucesso, muita gente está frequentando. E eu espero que isso anime outros empreendedores a investir, né, nesses bens tombados. Porque eu acho que tem público para frequentar esses lugares que são assim apoiadores, né, desse tipo de ação, né? Às vezes não é nem questão de não ser aproveitado, às vezes é subutilizado mesmo, né? Porque é um local que tem um potencial muito grande, mas que às vezes abriga uma coisa como talvez as próprias lojinhas ali, que não menosprezando o negócio, né?
Mas vou usar o exemplo do Cine Palácio, que eu vejo ali, que eu me lembro, assim, por exemplo, uma das lojas é uma loja de crédito. Se não tem a ver com um ambiente, poderia ser um café, poderia ser, né, um ambiente central, poderia ser uma livraria, muito mais utilizada de uma forma mais, vou chamar assim, né, mais ligada à cultura, né? Então, é uma forma, esses cases que você contou, é uma forma das pessoas que são proprietárias desses tipos de patrimônio repensar, né, o que ela pode utilizar com aquele material que ela tem em mãos. Porque eu penso que há pouca informação, assim, não só em Joinville, né, mas às vezes há mitos em relação a bens tombados, ou as pessoas não têm, assim, muito repertório do que pode ser feito, né, às vezes não tiveram oportunidade de conhecer outras realidades, outros países, né, para entender ou poder vislumbrar esse potencial que você falou, né? De que aquele lugar, às vezes, que está abandonado, ali mal conservado, pode se transformar num atrativo, né? Aquilo pode fazer uma recuperação de um bem que vai trazer benefícios para toda a cidade, ali para o bairro também, e vai trazer também o lucro, né, para aquela pessoa que está investindo ali, como é o caso desses dois locais, né? Então a pessoa visualizou que aquilo poderia ser interessante, investiu ali, né, os seus recursos, o seu tempo e acabou tendo um resultado super positivo. E o público começa a ver, ou os proprietários de outros bens começam a ter outro parâmetro. Nossa, dá para fazer coisas interessantes, né, e que vai chamar as pessoas. E começar a encarar o tombamento não como um castigo, né? Então também uma oportunidade. Uma oportunidade, porque tem esse senso comum, infelizmente, de que tombou, vou perder dinheiro, não é possível fazer nada mais. Mas Joinville tem uma legislação que traz redução de IPTU. Hoje em dia você tem a transferência de direito de construir, né? Então para o proprietário não ser lesado, né? É claro que sempre vai ser lesado de alguma forma, porque não vai poder vender aquele terreno para um grande empreendimento, mas com essa possibilidade da transferência do direito de construir, né, que está prevista na nossa legislação, você tem como ter um retorno significativo financeiro. Então há instrumentos para incentivar essas pessoas a preservarem os bens, né? Ela pode usar de tempos em tempos essa possibilidade ou ela usa uma vez só? É uma vez só, se eu não me engano. Agora eu teria que reler a legislação, né? Pode ser que eu esteja equivocada, mas até onde eu sei, eu acho que é uma vez só. E aí você vende isso, né? E você tem esse retorno, então, financeiro daquela edificação tombada. E você não perde o direito também de vender aquele imóvel, né? Você pode vender normalmente, né? Mas você tem a obrigação de manter aquela edificação porque é de interesse público que ela seja mantida, né? Tem um caso que chamou atenção, que é Rio Branco com Jerônimo Coelho, né? Ali naquela esquina que acho que recentemente pegou fogo também, faz pouco tempo. E a proprietária do imóvel falou em realmente restaurar e fazer uma cafeteria ali e tal. Isso é uma forma de mostrar assim, não, por mais que esteja degradado, é possível, né? É possível e tornar aquilo algo ainda mais valioso, né? É claro que eu entendo assim o lado dos proprietários, né? É oneroso muitas vezes manter edificações antigas, né? Eu mesmo moro num edifício dos anos 70, sou síndica, porque eu gosto mesmo, mas dá manutenção toda hora, né? Tem uma coisa ou outra para reformar. Mas no caso desse imóvel ali da esquina, né, ele tem um potencial incrível, ele era lindíssimo e é uma pena que tenha ocorrido esse incêndio, né? Ali houve uma certa falta de manutenção, né? Foi
se deixando, né, daquela forma. A gente tem aquela questão toda de um problema social mesmo, dos centros, né, brasileiros, né, de moradores em situação de rua, de usuários de droga, que vez ou outra, né, vão usando esses espaços que estão ali abandonados, né? Mas desculpa, eu esqueci do início da pergunta. Não, eu diria que, na verdade, as pessoas, quando um proprietário se manifesta a favor de uma restauração, as outras pessoas começam a pensar, poxa, então eu acho que vale a pena, né? Porque assim, vai cair sempre nessa situação, nem vai atrás, de repente, de pesquisar, de fazer um levantamento de quanto realmente é necessário. Sim. Só fica naquela história, não, eu sei que tombado né? E também há isso também que eu queria falar e esqueci. Nesse caso, também muitos proprietários não ficam sabendo que tem como captar recursos por editais, por exemplo, né? Em Joinville a gente tem o Sindec, né? O mecenato, e isso abrange projetos de restauro, abrange obras de restauro. A gente tem alguns exemplos que têm utilizado esses recursos, como a Harmonia Lira, que é uma sociedade privada. Temos a própria Igreja da Paz, né, que foi restaurada, acho que utilizando Lei Rouanet, né, essas captações. Temos o Palacete Len, né, o antigo Hotel Príncipe, também restaurou toda a fachada. Então são bens tombados que conseguem captar recursos por serem tombados, né? E casas também como essa que tiveram um incêndio, tem o direito a captar. Claro, tem que saber os caminhos, tem que estar bem orientado, né, para poder saber onde acessar, né, esses recursos que estão disponíveis, né? Então, edital estadual Elizabeth Anderle também abrange restauro, projetos para contratar arquiteto, contratar engenheiro, né? Pode fazer as obras em etapas. Outro exemplo, aquela casa em Chaimel, de 2 pavimentos, se eu não me engano é Rua Uruçanga, é uma perpendicular a Blumenau, eu sempre me confundo. Orleans, não é? Orleans? Não lembro o nome da rua, eu sempre confundo, mas é uma casa lindíssima, é a única de morro, 2 né? andares. Não é num morro? Não, é ali entre João Colim e Blumenau. Tá. E ela foi toda restaurada com recursos do Sindec, se eu não me engano, só com Sindec. Claro, feito por etapas, né? Mas sabendo os caminhos, né, você tem como acessar recursos que você vai ter. Claro, pode usar recursos próprios e juntamente com recursos públicos também para poder restaurar esses bens. E você acha que falta um pouco de conhecimento da população para eles valorizarem também o significado desse patrimônio? Eu creio que sim, né? Eu acho que essas ações, trazendo informação para a população, trazendo ações educativas, né? Que podem se dar não só em escola, mas usando as redes sociais, né? Que hoje o pessoal acessa muito, materiais, né? Informativos, ter mais informação no site, né? Por exemplo, é uma crítica que eu faço aqui ao município, se você quiser acessar a rota dos bens tombados na área rural, você não consegue no site, né? Então, um simples mapa com a localização, né? As pessoas já poderiam, enfim, percorrer as estradas e conhecer, né? Passeios, rotas assim, caminhadas, né? Como se faz agora, que é muito bacana no cemitério, né? O próprio Dilney recebe o pessoal, explica, tem uma procura incrível. Esses dias eu fui tentar me inscrever e foi questão de segundos, assim, já não tinha mais vaga. Então, caminhadas pelo centro, enfim, várias ações que podem ser feitas para informar, né, a população de um modo geral. Além, claro, da educação patrimonial nas escolas, né? Anne, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, foi muito rico, né, conversar sobre algo que às vezes as pessoas realmente desconhecem, e os cases acho que fecharam com chave de ouro, né, para mostrar que
essa ressignificação, ela se dá de uma forma bastante justa, bastante simples muitas vezes, né? É só procurar as pessoas certas para fazer da forma certa, né? Sim, Então, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. E agradeço você também que nos acompanhou em mais uma edição do podcast Memória de Joinville, e fica o convite. Em breve teremos aí um outro convidado e com certeza você é nosso convidado para acompanhar mais uma edição. Um abraço e até lá!